Nós temos mais um convidado aqui, que é o Gabriel Rossi, estrategista da marketing digital. Gabriel, obrigado pela sua presença. Também já estamos meio tarde, hein? Obrigado pela sua presença. Obrigado, só uma pequena observação, estrategista de marketing digital. De marketing digital, exatamente. Eu queria, bom, estamos na internet, estamos ao vivo na internet, estamos fazendo uma análise o dia inteiro, aqui na TV Estadão desde as 5 da tarde. Ou seja, a internet passou a ser um lugar de discussão muito amplo e muito completo do ponto de vista da democracia da informação, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que você acha que a internet influenciou essa eleição? Eu acho que foi um grande laboratório, na verdade. Nós temos 70 milhões de usuários na internet, a classe A e B com 80%, a classe C começa a ver o valor realmente da internet, a classe D e E também iniciando. Só que de uma certa forma, já era esperado, nós não tivemos nem teremos um fenômeno Obama tão cedo. A penetração digital do Brasil não é adequada, a educação digital no Brasil precisa ser desenvolvida e a nossa conjuntura também é de continuidade, não de mudança. Isso eu acho que prejudicou um pouco o desenvolvimento da internet. Agora, a maior contribuição da internet neste ano, com certeza, eu falo com tranquilidade, foi que tudo que foi falado, conversado sobre a campanha entre os candidatos, para os candidatos, fica agora arquivado para sempre. Como rastros digitais, sites como Google, Yahoo, isso tudo gera uma contabilidade, um balance scorecard totalmente novo para os políticos. E isso é muito legal. Quem na internet neste ano fez a diferença? O jovem escolarizado, o formador de opinião, que é influente na sociedade. Ele vai para casa, para a rua, para os bares e conversa, persuade, pesquisa na internet, desenvolve o assunto. Só que ainda a gente não consegue quantificar tudo isso exatamente. A gente sabe que a internet tem poder de trazer do mundo real para o virtual. Agora a gente tem que entender o contrário. O que a internet faz nos bares, nas escolas? Eu acho que esse é o nosso próximo desafio, mas a gente ainda precisa evoluir e evoluir muito. Como é que você vê a participação da internet agora, no segundo turno, quando o foco fica muito fechado? Né? Quer dizer, vai ser mais decisivo do que no primeiro? Eu acho que sim. O que nós vimos no primeiro turno foi uma briga entre militantes, na verdade. Muitas vezes uma batalha para surdos. Militante contra militante. Eu acho que agora, quanto mais... O jornalista no meio. Exatamente, o jornalista numa competição colaborativa em busca de pauta, na verdade. Verdade. E o que nós vamos enxergar agora ainda é o Fla-Flu. Não tem jeito. Eu não sou contra militante na internet, eu acho interessante porque ele já tem influência, ele tem poder de persuasão, você segmenta a sua audiência na reputação do militante, só que da maneira que foi feita agora, ainda não tem muita qualificação de debate. Eu acho que a tendência é, infelizmente, por enquanto, isso continuar. Por que você disse que... Já passou a palavra para o Godoy? Não. Por que você disse que a gente ainda vai esperar uma eleição no nível do Obama? Porque ainda não chega a internet a tantas casas ou porque nós não tivemos o financiamento de campanha feito pela internet, que foi uma grande característica da campanha do Obama? A arrecadação, eu acho que até mais do que a mobilização, a própria arrecadação pela internet foi uma das grandes características, né? Qual dos dois lados que você acha que vai chegar primeiro ou qual que... Eu acho que é um pouco de tudo. A gente ainda precisa de mais penetração da banda larga, é verdade. A gente precisa de mais educação digital. E de uma certa forma, o que a gente tem certeza na era digital, poucas coisas temos certeza, mas é que os princípios fundamentais básicos do marketing são os mesmos. Eles são amplificados na internet. Ainda é necessário carisma, narrativa, uma ideia de conjuntura, entender o princípio da realidade. E naquele momento, o Obama foi perfeito com a proposta de mudança. Ele conseguiu engajar as pessoas, houve real militância. Né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem esse problema de infraestrutura, é verdade, problema de educação digital. A gente precisa de uma conjuntura que ela propõe mudança, não tanto continuidade. Eu acho que essa é a maior diferença. Mas eu acho que é questão de tempo também. A internet está penetrando muito mais no Brasil, ela está evoluindo. O marketing político no Brasil também está evoluindo. A gente tem que lembrar disso. Esse ano, a internet foi muito divulgação ainda. Foi muito um plano secundário, na verdade, uma extensão do mundo real. Agora, acho que o marketing político vai melhorar isso para os próximos anos. Como é que... É exatamente isso que eu queria te perguntar. Nessa eleição, quer dizer, ao contrário do que, enfim, do que no mundo é feito, onde já se tem a internet como uma plataforma importante de campanha, foi realmente uma coisa em que as pessoas recorriam, não havia um apelo específico para que as pessoas recorressem. O que é que precisa ser mudado? Quer dizer, por exemplo, se você tivesse que
construir a campanha do Serra, o que você faria? Eu acho que primeiro seguem muito a tecnologia e não o comportamento do eleitor. Eu faço sempre uma brincadeira interessante. Imagina você na sua casa com um martelo na mão, louco para achar um prego e nada, e começa a dar porrada para todos os lados. Isso é a fotografia da internet, do marketing político na internet no Brasil no momento. Seguem muito a tecnologia e não o comportamento do consumidor. Se você entende o comportamento do consumidor, será que ele é um espectador? Será que ele compartilha? Será que ele comenta? Será que ele cria? Será que ele modera? Aí você começa a evitar desperdícios, você é muito mais eficiente. Acho que essa é a primeira coisa. Outra coisa, a participação na internet ela é perfeita, ela funciona muito bem, mas a gente precisa também de uma certa verticalização. Apenas alguém que dê norte no debate, delineie o debate. Aí a comunidade evolui. Senão o debate fica estéril. Acho que isso também é muito importante. Por exemplo, um portal, ou um blog, ou um blogueiro, ou algum comentarista, algum mediador do debate. Você está falando mais ou menos nesse sentido. Eu gosto da ideia de mediador nas comunidades, políticas claras de comunidade, mas mais do que tudo, antes a profissionalização da escuta. A internet, antes de qualquer coisa, ela serve de aprendizado e pesquisa. Os candidatos mais astutos, eles entenderam isso. E todo dia recolheram insights sobre o público-alvo na internet. E aí você consegue entrar com relevância na conversa. Né? Moderar as comunidades, criar um website forte, que seja a primeira parada da comunidade, que fale sobre o problema real do eleitor, não faça apenas propaganda, o santinho digital, não é verdade? Eu acho que isso é muito anos 90, né? É muito anos 90. Né? Gabriel, o que você acha da participação nessas eleições das redes sociais? E como é que a gente imagina que elas vão evoluir a partir de agora? Eu acho que a gente consegue entender a característica de cada uma. O Twitter a gente fala com jovem classe A e B de 20 a 30 anos, jovem muito influente. No Facebook você já pega fashionista, intelectual, que fala com o público de fora. E o Orkut ficou muito concentrado na classe C. Só que eu acho que muitos candidatos, de uma certa forma, pecaram estrategicamente. Acho que o primeiro elemento fundamental da internet era um website forte, onde a comunidade conseguia entender sobre o candidato e aí sim ela disseminava, vascularizava conteúdo nas redes sociais. Só que a gente tem muito potencial sim. O brasileiro é o público que mais navega nas redes sociais, mais tempo passa nas redes sociais. Isso é muito importante. Mais do que o México, mais do que os Estados Unidos, mais do que a Rússia. A gente tem que considerar isso. Quem é aqui no Brasil, nessa campanha, você observou, imagino que tenha observado, quem é que fez o melhor uso dentro das possibilidades? Eu acho que a Marina Silva. Ela fragmentou a comunicação. Como assim? Ela conversou com o jovem no Twitter, com o intelectual no Facebook, com a classe média no Orkut, e ela começou a debater propostas antes de todo mundo. Ela se beneficiou que ela saiu um pouco dessa briga entre militantes. Na verdade, os eleitores da Marina na internet, eles buscavam um perfil mais inovador, uma personalidade mais jovem, mais afetuosa. E eu acho que ela conseguiu suprir isso. Desculpe, eu ia perguntar para o Gabriel o seguinte. A gente teve alguns episódios de vídeos criados como marketing viral que não foram parar na campanha, mas foram espalhados pela internet. Né? Eram vídeos mais agressivos, citando mesmo a campanha do Serra, né, contra a Dilma. Eram vídeos que tinha um vídeo até inclusive transformava o Zé Dirceu na Dilma, né? Tinha outros que eram com cachorros. Eram vídeos mais agressivos que não foram parar no horário político gratuito da TV, porque foram considerados fortes, não sei qual é a razão, enfim. Mas eles foram espalhados pela internet, ou foram parar na internet, de certa forma, YouTube e tal. Como é que você vê isso? Você acha que a internet ainda é um lugar um pouco, meio que um laboratório, para ver se a coisa pega lá, talvez a gente use aqui, ou vamos deixar só na internet? Como é que você vê isso aí? Eu acho que nenhuma batalha política, nenhuma batalha que envolva um marketing político é feita de flores, de troca de flores, é verdade. Mas, por um outro lado, na minha opinião, isso é crime. Não é? E é natural também, não é o fim do mundo pelo seguinte, o Brasil é um país que aumenta a banda larga. E países que experimentam o aumento da banda larga, como é o caso do Egito no ano passado, da Rússia, da China, também sentem aumentos de crimes virtuais. E eleições, por exemplo, elas são eventos que propiciam que as pessoas linkem qualquer tipo de movimento com o tópico. Nesse segundo turno, com certeza, as tensões vão se acirrar. Né? Você acredita que vai ser preciso, algum tipo de moderação, um moderador, alguma coisa assim? Um elemento de moderação? Seria o ideal, mas não será possível no momento. Por que não?
Porque eu acho que isso envolve, inclusive, poder jurídico nisso tudo, envolve não apenas os atores. Porque o limite é muito tênue entre censura e regra, não é? Acredito nisso, é verdade. Mas eu acho que faz parte da evolução. A gente vai começar a sentir isso para frente. O Brasil não tem, na verdade, uma regulamentação em torno disso. A gente tem normatização, tem melhores práticas. Isso vai demorar um pouquinho ainda e é inevitável essa guerra, porque agora é muito polarizada, na minha opinião. Você acha que nas redes sociais, eu queria voltar nesse tema porque eu acho interessante a coisa das redes sociais, você falou no início que eram militantes contra militantes, né? E os jornalistas assistindo um pouco do lado de fora e um pouco da sociedade participando um pouquinho, mas era basicamente mais ou menos o que você falou, militantes contra militantes. A gente não corre o risco de ficar nessa batalha de militantes contra militantes e excluir a parte da sociedade que seria mais beneficiada com essa discussão, que poderia ter mais acesso à informação? Porque o militante da Dilma vai atacar o militante do Serra, o militante do Serra vai se defender, vai atacar tal e vai ficar nisso, né? Um vai atacar o outro. E a própria sociedade, que podia ser a internet podia ser um palco de discussão, acaba virando, o cara não entra lá porque fala, não, deixa os caras discutirem. Né? Lembrando que, por exemplo, em outras situações, como por exemplo, uma situação recente, muito mais lúdica, que é a Copa do Mundo, o país se integrou pelas redes sociais em que havia discussões muito saudáveis entre pessoas que estavam perdidas no meio de um igarapé com acesso de alguma maneira à rede, né? E que discutiam com as pessoas de São Paulo, interagiam, enfim, foi altamente positivo. Os jornais mesmo, o Estadão aqui fez várias reportagens mostrando pontos comuns entre os diferentes, né? Quer dizer, e por que ir na campanha, como disse aqui o Felipe, como é que vai ser essa coisa sangrenta, né? Eu acho que faz parte função um pouco da cúpula estratégica da campanha, não enxergar a internet num plano secundário, como apenas uma extensão do rádio e televisão. A gente está falando de um público específico, um jovem escolarizado formador de opinião na internet. A gente precisa aprender a conversar com ele. Demorará um tempo ainda para a sociedade entender o valor real da internet. Pelas questões que citamos aqui, educação digital, penetração da banda larga, apoio da campanha, mas eu acho que isso acontece. Bom, Gabriel Rossi, estrategista de marketing digital, obrigado pela sua presença, valeu, porque é um assunto que a gente tem visto muito, né? A eleição na internet é uma coisa que está cada vez mais presente na vida do brasileiro, então obrigado por esclarecer alguns pontos aqui. Obrigado, foi um prazer enorme. Bom, a TV Estadão chega ao fim da sua maratona eleitoral. Quero agradecer ao Roberto Godoy, Jornal do Estado de São Paulo, que esteve aqui com a gente, a todos os convidados que participaram da cobertura, ao Bruno, Otávio, Daniel, o Anderson lá em Brasília, a Letícia, João Caminoto, todo mundo, enfim, o Bovo, Pedro Dória, Ricardo Gandur, todos que estiveram envolvidos aqui na nossa cobertura aqui pela TV Estadão. Uma maratona, começamos às 5 da tarde, estamos encerrando agora meia-noite e meia, e eu queria convidar você para voltar. Amanhã nós teremos mais análises, teremos aqui convidados falando sobre essa eleição. Lembrando que teremos Dilma e Serra no segundo turno. Em São Paulo e Minas Gerais a eleição já terminou. Em São Paulo ganhou o Alckmin, em Minas Gerais ganhou a Anastasia. Temos outros resultados, aí o próprio Toledo já falou sobre isso. Você pega os outros resultados das eleições aqui no portal do Estadão. E a TV Estadão encerra sua transmissão hoje, num especial Eleições 2010. E voltamos amanhã. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. E um grande abraço. Valeu.